Olá pessoal, deixa eu só ajustar aqui a câmera, isso. Boa noite a todos, começando mais uma live da Hello Study aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Hoje o papo vai ser sobre Sydney, a gente até postou um vídeo na semana passada, na sexta-feira, mostrando um pouquinho do nosso office, o trabalho que a Hello faz lá no office de Sydney, e agora a gente vem aqui falar com uma das nossas principais parceiras na cidade, que é a ELC. Eu vou autorizar a Vanessa da ELC a entrar aqui com a gente no Instagram e já chamar ela no Facebook também. Só um minutinho. Olá, Van. Já estamos com você no Facebook e no Instagram. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu diminuir meu volume aqui. Agora sim. Então, você consegue me ouvir bem aqui? Consigo, aham. Tá. Bom, primeiro, obrigado, né, pela participação. A Vanessa, ela tá em Sydney nesse momento. Lá são 7h30 da manhã, ela tá acordada 7h30. já para falar com a Tô. gente. Quer Obrigado. dizer, eu acho, né? Vamos ver. Tá super acordada. Ó, o Rafa mandou um alô aqui já. Oi, Rafa. E, bom, primeiro, obrigado pela participação, Van. Queria que você só se apresentasse para o pessoal te conhecer, o tempo que você está na indústria, você já trabalhou em agência, já trabalhou em escola. Sim, Já Véia. conta um pouquinho, então, da sua história para o pessoal te conhecer. Tá, sem problemas. Bom, eu sou a Vanessa. Como o Vitor já falou aí, eu moro aqui na Austrália. Eu tô aqui na Austrália há 12 anos já. E fazem 10 anos, na verdade, que eu trabalho com educação internacional, né? Então, eu já trabalhei em agência, já morei em outras cidades também, eu já morei em Gold Coast, né? Então, eu trabalhei em agências lá em Gold Coast. Depois de trabalhar em agências, eu já trabalhei em outras escolas também. E eu basicamente mudei aqui para Sydney para trabalhar na ELC. Legal. Porque sempre achei a ELC assim, porque a gente já está no mercado há muito tempo, então sempre foi uma escola muito referência para mim, né? E aí eu acabei mudando aqui para Sydney e tô em Sydney agora não faz tanto tempo até, já faz um ano. E aí eu tô aqui na ELC há um ano, mas na indústria e trabalhando com o pessoal aí já faz um tempinho, e aqui na Austrália há 12 anos. E você conhece bem, né? Você falou, você está há pouco tempo em Sydney, mais ou menos um ano, né? Que você se mudou para aí, mas você já Sim. morava na Gold Coast e, paralelamente, a escola que você trabalhava antes, ela tinha campus em Brisbane e Gold, então você estava sempre... Isso, Então, exato. você conhece muito bem todas essas três cidades, né? Isso, exatamente. Então, assim, era Brisbane, Gold Coast, e a gente também estava sempre vindo por aqui, por Sydney e tal, então conhecer de verdade Brisbane e Gold Coast. E agora Sydney, como você mora aqui há um ano, já dá para você ter uma ideia bastante da cidade, assim, né? Então, já bem bacana, assim. E você consegue definir uma preferência das três cidades? É difícil. Eu consigo bem claramente definir uma preferência. Eu amo Sydney, eu sempre quis morar aqui em Sydney, Legal. todo mundo sabe disso, eu nunca Que bacana. escondi. E eu realmente não me arrependi, assim, sabe? Claro que eu consigo ver vantagens nas outras cidades também, né? Mas para mim, Sydney, desde que eu pisei aqui a primeira vez, em 2009, que eu vim visitar, eu falei, eu vou morar aqui. E ó, que legal. tá vendo? O Bacana. universo provém. Conspirou a favor, né? Conspirou, exato. Bom, conta pra gente então um pouquinho para o pessoal conhecer, depois a gente vai ter um vídeo, né, mais pro final, mas para o pessoal conhecer a ELC, né, quanto tempo tem de mercado, a localização da escola. Sim. Bom, a ELC, como eu falei, né, já sempre foi uma escola referência na indústria. A gente está há 17 anos no mercado já, né? Então já tem um tempo, já é uma empresa sólida, né? E o que eu acho muito legal da ELC, que sempre foi para mim, né? Nossa, é muito bacana, que os fundadores da escola, na verdade, um casal, né? O David e a Lynn, eles foram professores, eles são educadores, né? Então a escola sempre teve essa questão da qualidade acadêmica muito em foco, né? Então, porque eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, o que tem que fazer, eles têm essa experiência eles mesmos, assim, né? Dessa questão de qualidade acadêmica, de educação. Então, a Lynn, por exemplo, é examinadora de Cambridge, sabe? Então, essas coisas assim, qual outra escola em Sydney que você vê que os fundadores são educadores mesmo, assim, sabe? Que eles têm essa questão. Eles escreveram livros. A Lynn mesmo, que é a esposa do David, pessoalmente, ela é responsável pelo currículo de alguns cursos que a gente tem ali, né? Então, ela escreve.
Então é muito, isso aí sempre para mim foi um diferencial. Eu acho que é muito importante assim quando você está procurando uma coisa, uma questão de qualidade, assim, Sim. né? Então isso é bem bacana. E a gente está localizado bem no centro de Sydney. Isso Uhum. eu notei. A primeira coisa que eu notei, Sydney é uma cidade bem grande, Uhum. mas a gente está bem no centro de Sydney. A gente está na frente da estação Town Hall, Town né? Hall. Que é Uhum. para mim é a principal estação de Sydney, assim, Uhum. porque todas as linhas de trem chegam lá. É muito fácil o acesso, em volta tem ônibus em todos os lugares e a gente está literalmente 2 minutos. Eu cronometrei isso, porque uma vez eu fiz um live no Uhum. meu Instagram, Uhum. saindo da estação, Até a chegando escola. até a escola, não passa de 2 minutos e você vai por dentro, assim, né, Sim. embaixo da Town Hall Square, então você não, nem chuva não atrapalha. E é bem Então é muito bem perto. localizado. É bem perto do nosso escritório também da Hello. Do A gente lado do tá um pouquinho escritório mais da para Hello. baixo, né? Mas é bem próximo também, né? Exatamente, exatamente. Então, Não sei se o Rafa daqui deve estar live agora, não, porque são eu sete acho e que meia da não, manhã, 7h30 mas da manhã. volta e meia a gente se encontra na rua, assim, tô indo almoçar, ele tá vindo, essas coisas, então a gente tá realmente do lado do escritório da Hello ali, Sim, sim. O Rafa essa hora deve estar fazendo os treinos dele de CrossFit. Pode Pode ser, ser, pode né? ser. Tem as pessoas que fazem, né? Ó, falando em treino, vou invadir um pouco a sua vida pessoal. A Vanessa, da nossa editora, Aham. fez um elogio, falou: você tá magrinha. E eu notei isso também. Você tá correndo, Ah! né? Obrigada. Gente, isso na verdade foi uma coisa, como vocês sabem, a gente também aqui na Austrália entrou em isolation, Sim. né? A Uhum. gente fechou tudo aqui, fechou comércio, mas uma coisa que eu achei legal aqui, que em vários países, por exemplo, até na Europa não Uhum. teve isso também, foi essa questão de que você podia sair para os essenciais, né? Então você E saía para eles. pegar Uhum. comida. Desculpa, eu tô entrando em outro assunto Não, aqui não, também, tem mas já que problema. vocês Uhum. comentaram isso. E uma coisa que a Austrália fez aqui, que graças a Deus ajudou, né? Ui, olha, Uhum. escorregou meu negócio. Uhum. Foi essa questão de você poder sair para se exercitar, né? Sim. E aí eu pensei, eu falei, gente, pelo amor de Deus, você trabalhando de casa, não dava para fazer Uhum. nada, assim, sabe? Você não sai, você não faz nada. Eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu voltei a correr, eu já corria antes, Sim, né? sim. Então eu já tinha corrido. Eu voltei a correr, e daí o pessoal todo falando que, né, engordando nas quarentenas, eu falei, gente, olha, eu acho que foi ao contrário, né? E é também aquela coisa, assim, eu saía para comprar comida, às vezes me dava preguiça de sair. E aí eu não saía, eu não tinha Sim. comida na minha casa, então Uhum. foi isso. Aqui a gente está nessa situação de isolamento ainda, nada definido. É. Obviamente, a Austrália, eu ia tocar mais na frente nesse assunto, mas já que a gente entrou nele, a Austrália está muito mais avançada nesse quesito, né? Sim. A escola já está aberta, né? Já está funcionando Sim, normalmente, né? é por isso que eu até pedi desculpa, que eu sei que supostamente a gente vai falar isso um pouquinho Uhum, depois, mas já que a gente entrou nesse assunto, uhum, sim, a escola teve que fechar, na verdade, sim. como todas as escolas em Sydney e no mundo inteiro, eu acredito, né? Uhum, Tiveram que fechar também. Então a gente acabou fechando, fizemos as aulas online, mas os estudantes no começo, claro que sempre é um choque, o pessoal sim. sempre, não era o que eu queria, mas, gente, não era o Uhum, que eu queria também, não era o que ninguém queria, uhum, né? Então não é uma situação que a gente estava esperando. E agora a gente já voltou às aulas, né? Então a gente tem horários alternados para os estudantes não terem muito contato, né? Então, uhum, normalmente as aulas a gente faz, os estudantes sempre mudam de sala, mudam de professores. Então, agora, nesse período, para dar aquela, né, uhum, acalmada, não tá tanto assim, né, de mudar de sala. Então, os estudantes chegam e estudam sempre com o mesmo professor, então eles não vão ter essa mudança, né? Mas isso é uhum, provisório também, sim. não é o que a gente pretende fazer para sempre. Mas bem isso, graças a isso a Austrália conseguiu manter, assim, conter, né, o Sim. vírus Uhum, rápido, e hoje em dia a gente tem, assim, eu tava até checando, porque no começo eu checava todo dia, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Hoje em uhum, dia tem tão pouco caso que eu já sim. nem... Então, assim, aqui em Sydney, pelo menos o que acontece aqui na Austrália, cada estado tem tempos diferentes, né, Uhum, de liberar, por exemplo. Então, tem estados que estão com fronteiras fechadas, o que eu acho um exagero, mas uhum. enfim. Aqui em Sydney a fronteira nunca ficou fechada e a gente conseguiu manter bem os vírus, assim, tem muito pouco caso, deve ter 1, 2 casos por dia, assim, Uhum, sabe? E normalmente são das pessoas, dos australianos, né, que viajam internacional e uhum. chegam, e E quando eles vem estão com o chegando, eles vírus. estão ficando em Entendi. quarentena Sim. já, então aquilo ali já fica contido e não sai. Uhum. Graças a Deus. Então aqui, assim, a economia já está começando a rodar de volta, É os isso que eu estudantes já ia, estão trabalhando. isso que eu ia perguntar. Em relação a cafés, restaurantes, eles já estão Isso, abertos. já tá liberado e esse foi o plano deles, assim, também, Uhum. né? Porque
eles têm um plano em 3 estágios e até o final de julho já é para estar tudo assim aberto, funcionando normal. Atualmente está no estágio 2. Atualmente, depende do estado, né? Tá. Entendi. Depende do estado. Tem estado que não está aberto ainda. Aqui em New South Wales, a gente já está quase no 3, já dia 1º de julho, a Gladys, que falou que é a nossa premiere aqui, falou que a partir do dia 1º de julho já, eles já estão pensando em começar a abrir quase tudo, assim, com exceção de nightclubs, de balada, assim, entendi. ela falou, né? Eu li... Mas ainda assim, bar tá aberto, né? Mantendo o social distancing, tá aberto. Como a Van falou, as fronteiras entre os estados, alguns, né, estão fechados. Se eu não me engano, Queensland não está recebendo, né? Porque West Austrália, eu acho, também, não está né? recebendo também, né? De pessoas de outras cidades. Mas, assim, o bom de Sydney já está bem avançado, porque Sydney, em termos de população, é a maior cidade da Austrália, né? Mas então, é isso que é super legal, né? Então, você vê a maior cidade, a gente tem aqui o quê? 5 milhões de habitantes. E os casos aqui, na verdade, tem menos que Melbourne. Em Melbourne, volta e meia, você vê que tem um surto, assim, acontecendo em Melbourne. Aqui em Sydney tá bem, assim, bem graças a Deus, né? Que bom, como a Van falou também, o governo separou em estágios de reabertura de economia. O primeiro estágio, ele autorizava, né, a abertura de cafés, tudo, só que tinha um limite de 10 pessoas, né, no estabelecimento. Isso, aí o segundo estágio dobra, né, iriam para 20, e o terceiro estágio inclui, provavelmente, eu não sei se a Vanessa deve estar ciente, o terceiro estágio ele inclui alguns testes de receber estudante internacional de universidade, né? Então, isso vai acontecer, isso. A gente acredita que no mês de julho eles comecem a receber como teste, né, estudantes para universidades, e espera, se o resultado for positivo, que a fronteira do país reabra para estudante internacional. A gente espera que isso aconteça, né? Exatamente, porque na verdade o que acontece? Até julho, teoricamente, o estágio 3 tem que estar estabelecido, né? Isso foi o primeiro-ministro que estabeleceu. Então, quando cada estado vai fazer, depende do estado, né? Aqui, New South Wales já está quase, como eu falei, tudo aberto. Inclusive, essa questão dos números, né? Que você estava falando, 10, 20, nananã. Muito brevemente, a partir do dia 1º de julho, aqui em New South Wales já não vai mais ter nem essa questão de limite, ou seja, se o lugar é grande e cabe 150 pessoas respeitando, né, a social distancing, vai poder receber. E como você mesmo falou, tá rolando esses testes aqui que eles vão fazer, inicialmente com as universidades, né, mas se tudo correr bem, de repente a gente consegue ver aí, né, uma coisa positiva que possa acontecer. Porque a gente tem falado nas lives aqui, né, a educação em geral, universidade, escolas de inglês, curso técnico, eles são, então, ali entre as 3, 4 principais fontes de renda do país, né, eles não vão simplesmente proibir, não pode entrar, claro, vai ter várias regras, né, então a gente espera que pra gente é bom, pra escola é bom, pra economia do país é bom, que isso volte o quanto antes, mas o governo está bem cauteloso. Obviamente a saúde do cidadão é o principal objetivo aí nessa contenção, né? Tem essa também, né? Porque, claro, a economia, a educação é muito importante aqui para a economia na Austrália, o governo sabe disso também, então eles estão querendo fazer esses testes, porque obviamente a economia vai sentir, né? Se não tiver estudante. Mas também tem a questão da saúde aqui, né? Do pessoal que a gente já conseguiu conter tão bem a situação aqui, que o pessoal tá com medo de repente ter que passar por tudo aquilo de volta, né? De repente ter que fechar tudo, emprego, querendo ou não, hotel, né, gente? Não tem gente, porque não tem turista, então tem algumas indústrias ainda que estão altamente afetadas, né? Então é complicado. Verdade. Bom, voltando um pouquinho então a falar sobre a ELC, a gente pulou um pouco o tema, mas voltando a falar sobre a ELC, a escola já está aberta, né, oferecendo os cursos. Qual tipo de curso que a ELC oferece para o estudante internacional, Van? Sim. Bom, a gente tem um leque de opções, né? A gente tem uma variedade grande. A gente tem inglês geral, inglês com propostos acadêmicos, onde a gente tem parceria com diversas instituições, né? O TAFE New South Wales, inclusive na semana que a gente abriu, a gente já tinha organizado, vamos chamar o TAFE aqui para falar para os estudantes sobre opções de estudo e tal. Eles estavam com os descontos também. E os cursos de preparação, né? Preparação para o Cambridge, preparação para o IELTS. Todos esses cursos que a gente oferece, na verdade, a gente oferece eles no período da manhã e no período da noite, né? Com exceção de um curso do Cambridge, que é o CPE, que é o Proficiency. Todas as opções que a gente tem CPE, FCE, CAE, a gente tem pela manhã e pela noite. Preparação para o IELTS, inglês geral dos níveis elementary até o avançado.
A gente, às vezes, inclusive, consegue fazer mais que avançado, Legal. porque tem uns estudantes bem avançados, às vezes. E a preparação acadêmica. Que bacana. Você falou, né, no começo que a esposa do David, ela cuidava dessa... Ela era professora ela era de Cambridge. ela era examinadora, né? Avaliadora de Cambridge. E, na verdade, a escola também é um test center, né? Um centro autorizado, isso porque eles reconhecem, né, a qualidade acadêmica da IELC. A gente também é um centro autorizado por Cambridge, né? Então, os estudantes que querem estudar o Cambridge e fazer o exame do Cambridge, eles fazem lá na escola mesmo, que não precisa nem, já está acostumado com o ambiente, já está bem, então é bem... Uma amiga sua acabou de entrar aqui, a Tati da ILAC. Olha a Tati! Tá aqui. Ela já participou de algumas lives com a gente, acho que ela vai dar um oi daqui a pouco aí. Uma coisa legal que você falou, que às vezes as pessoas, principalmente quem está aqui fora do Brasil ainda talvez não tenha essa associação, é o fato da escola ser um centro avaliador. Porque tem a questão do estresse na hora da prova. Você, por exemplo, você faz um curso de Cambridge que pode durar 10 a 12 semanas. Ali naquele ambiente com seus amigos, de repente você sai e vai para um outro ambiente fazer uma prova. O fato de ser dentro da própria escola dá uma tranquilidade, né? E é aquela coisa, né? Você fica. Eu não sei como é que são vocês, mas se eu tenho que fazer alguma coisa assim, eu já começo a olhar as opções do transporte público, calcular quanto tempo. Isso, né? Às vezes, inclusive, eu já quero até ir para ver quanto tempo realmente leva, sabe? Você fica naquela, ai meu Deus, como é que é? E se eu chegar e não achar a sala? E se acontecer isso? Então, assim, isso aí os estudantes não precisam se preocupar, porque o ambiente eles já vão estar extremamente familiarizados, inclusive os exames, a gente chama mock test, né? Que são os exames que a gente faz durante a preparação para o Cambridge, tem sempre um exame, como se você estivesse fazendo o exame no dia, eles já fazem na sala de avaliação ali, então eles já estão bem familiarizados com o ambiente. Bacana. E em relação às outras... suporte ou atividades que a escola dá ao estudante internacional, além de ser dessa parte acadêmica, né, de ser um centro de teste, qual o suporte mais? Ajuda, por exemplo, para trabalho, vendo currículo? Sim, a gente tem, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem vários balcões de atendimento para os estudantes ali na escola, né? A gente está localizado, na verdade, num prédio, são 4 andares, né? Acho que eu acabei não falando um pouco da estrutura, vou falar um pouquinho, então. A gente tem 4 andares ali, né? E todos os andares a gente tem salas de aula, tal, recepção, e tem esses balcões, né? Então, a gente tem por exemplo, agência de viagens, se os estudantes quiserem buscar uma viagem, buscar um fim de semana, buscar uma atividade, buscar alguma coisa. A gente tem a nossa própria Student Service Manager, né? E então, assim, se os estudantes precisam de alguma coisa, eles podem organizar um horário, falar se eles têm algum problema, pode ser problema na escola, problema em casa, problema isso, que é tudo, né? Psicóloga, ajuda de tudo que precisar. E essa questão também do trabalho, né? A gente tem toda semana uma ajuda que a gente fala que é o nosso Work Ready Program, que ajuda os estudantes a fazerem o currículo, da maneira que os australianos estão buscando, né? Então, o que colocar, as informações que colocar, como escrever uma cover letter, essa questão da regulamentação, porque na Austrália, se você estuda inglês, você consegue trabalhar, né? Então, acho que por isso que o pessoal vai. Então, explica um pouquinho de como que funciona essa questão do emprego meio período, emprego casual, né? E tax file number, que é como se fosse um CPF, assim, né? Que é importante você fazer. Claro que eu sei que como tem a Hello Law, o pessoal ajuda bastante, né? Eles também ajudam com isso e a gente tá bem do lado ali. Mas às vezes, se o estudante quiser, de repente, na escola, como é o professor de inglês, né? E corrigir em inglês e essas coisas assim, ajudar com isso também. A gente tem isso e é grátis para todos os estudantes, né? Eles não precisam pagar. E também a gente tem um calendário de atividades, né? Onde a gente tem diversas atividades diferentes que os estudantes podem ir depois das classes, se eles quiserem. Inclusive, uma coisa que eu notei de diferença, assim, né? É que a gente tem atividades também no sábado. Ah, que legal. E não são todas as escolas que oferecem atividades no sábado, né? Então, claro que eu sei que às vezes os estudantes querem trabalhar, mas se você chega no começo, você de repente quer socializar, quer fazer amigos, quer fazer alguma coisa assim. Então, tem dias que a gente tem atividade no sábado que vão 70 estudantes. A gente tá, meu Deus, você vai fazer. E sempre as atividades têm um staff junto. Então, a gente como se fosse um guia ali, né? Um guia, exato, para conversar, dar dicas e explicar da situação. Para o pessoal entender, essas atividades, elas incluem o quê? Por exemplo, ir para Bondi, para algumas praias? Isso, vamos fazer... Tem atividades que às vezes tem que pagar uma taxa que a gente tem desconto, por exemplo, se quiser ir no aquário, essas coisas assim, a gente tem desconto para os estudantes da IELC, então normalmente o valor sei lá, 40, 50, a gente consegue pagar metade disso.
Obviamente tem tanta coisa para fazer, né? Coastal Walk, vamos um Bondi, um churrasco na praia, vamos conhecer Manly, então são várias atividades assim, às vezes é happy hour no bar também. Que legal. Então tem diversas coisas, assim, cada mês tem um calendário diferente, o estudante pode escolher. Como você falou, são atividades para interagir, o pessoal interagir, socializar e se conhecer. Como experiência, quando eu fui para o intercâmbio, eu não conhecia ninguém. A escola que eu estudei em Brisbane, ela oferecia isso, né? Tinha um dia após a aula, levar o pessoal para um pub, para todo mundo começar a conversar. É bem bacana, é bem importante. E isso que a gente estava falando também, que é muito legal, que a gente tem lá na ELC, é porque, bom, depois quando você for passar o vídeo eu posso até falar um pouquinho melhor, mas é a questão de, por exemplo, se você está na sala de aula estudando com seus amigos ali, parece que você fica só naquele grupinho, né? Sim. Naquela, os meus amigos de classe. As atividades e tudo isso é uma oportunidade de você conhecer o pessoal do mundo inteiro, né? Tipo, da escola inteira, não só o pessoal que você estuda. Então, não só quem está na sua sala. Sim. E isso na IOC é muito legal também, porque a gente tem umas áreas comum, área de recreação para os estudantes com um espaço muito legal. A gente, além da cozinha, onde os estudantes podem almoçar e comer, tipo um refeitório assim, tem sofás onde eles podem ficar por ali, entre o intervalo, entre uma aula e outra, batendo papo e tal. E você acaba fazendo amigos do mundo inteiro, não só necessariamente o pessoal que está ali na tua sala, né? Porque na tua sala vai ter 16 estudantes, e você acaba conhecendo o pessoal do mundo inteiro, assim, né? Então isso também é bem bacana. Legal. Além das atividades depois. O Thiago, nosso gerente comercial da Austrália, mandou um alô também, ele tá assistindo aqui a live. Olha, tá acordado. O pessoal acorda cedo, Saudades dele lá de Brisbane. Todo Bacana. Bom, uma coisa que você falou agora, vou aproveitar um gancho que você falou, que as pessoas têm a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro. E como que então é o mix de nacionalidade da escola, né? Quantas nacionalidades em média, proporção de brasileiro, para o pessoal saber? Claro. Boa pergunta, na verdade. O que também me interessou bastante na IELC é que a gente é muito reconhecida assim também no mercado europeu, né? Então a gente tem bastante estudante europeu. Como a gente tem os programas da manhã e da noite, nos programas da manhã os estudantes podem ter certeza que eles vão conhecer mais de 34 nacionalidades diferentes, assim, caramba, sabe? Então a gente tem uma mescla de nacionalidade muito boa pela manhã. E como eu estava falando, tem bastante estudante europeu. A gente tem suíço, alemão, estudante da Holanda, Itália, Espanha, todos esses outros países assim, né? Claro que a gente tem estudante do Brasil, Colômbia, Chile, todos esses estudantes também. E, na verdade, isso os programas da manhã, né? Nos programas noturnos, a demanda dos programas noturnos, na verdade, não é tanto de outros... É muito cultural isso da Latinoamérica, né? Do Brasil, da Colômbia, do Chile. Então, acaba que a gente tem menos nacionalidades à noite. A gente deve ter mais ou menos umas 17 nacionalidades diferentes, que ainda tem alguns estudantes, por exemplo, espanhol, às vezes tem um ou outro italiano que estuda, mas a maioria dos estudantes que estudam pela noite são latino-americanos, né? Então, eu diria que pela manhã a gente deve ter menos de 15% de estudantes brasileiros, no caso. E, bom, isso também, como eu digo, varia muito. O período do ano também, né? Do ano também, né? E um período sem Covid também, que agora o governo não é a referência. Mas e pela noite deve ter em torno de uns 30, 40, mas eu acredito que isso todas as escolas, não adianta. Sim, se você tem sem programa noturno, o mix de nacionalidade à noite é mais latino-americano mesmo. Normal. Bom, a gente falou bastante da escola, acredito que o pessoal deve estar um pouco curioso para conhecer. Eu vou colocar um vídeo aqui para o pessoal assistir, é o mesmo vídeo pelo Instagram e pelo Facebook. Aí você vai narrando, explicando o que é o que. Sim, eu vou explicando. Melhor, mais né? fácil, porque você consegue visualizar. Tá, exato. eles vão conseguir ver na minha tela aqui em cima. Eu vou ficar minimizado, bem pequenininho, mas o pessoal vai conseguir ver. Tá, então vamos lá. Sim. Vamos lá, aqui é a introdução, né, do vídeo. Isso, Aí o pessoal chegando, então, como eu falei, a gente tem um prédio, né, a recepção. No dia que os estudantes chegam naquela TVzinha ali, a gente tem uma mensagenzinha. Bem-vindo, Vitor! Então aí você já chega, vai na recepção. Ela te explica direitinho, né, mais ou menos para onde você tem que ir no dia da orientação. Então, assim, são os exemplos das nossas salas de aula, né? Elas são salas pequenas, no caso, que a gente
os estudantes estão sempre trabalhando em grupo, que é para maximizar essa questão da comunicação, sabe? Então, eles trabalham assim, a tecnologia, que a gente sempre tem os projetores ali, os professores utilizando, o laboratório, né? E essa questão que eu falei também da área comum, né? Você pode ver como é grande, Sofás, que tem né? bastante espaço, sofá, os estudantes ficarem ali, conhecer pessoal do mundo inteiro. E o refeitório, que é a parte da cozinha também, né? E isso aí, a gente, em cada andar tem banheiro, em cada andar tem uma área para os estudantes chill out, né? Para eles utilizarem. Bom, a internet grátis, Wi-Fi para todos os estudantes da escola, né? E o que eu acho legal também, bom, obviamente para você tem a geladeira, micro-ondas, que você pode utilizar tudo ali mesmo também. E, obviamente, que acaba ficando mais barato, né? Você não vai comprar comida todo dia. Então, você tem a área comum ali que você pode utilizar. E aí, a mesa que eu falei do calendário de atividades, né? Que você pode ir, perguntar o que está acontecendo, buscar suas atividades, falar o que você quer fazer. E a Travel Desk também, né? No caso que você pode buscar viagens não só na Austrália inteira, como no mundo inteiro também, né? E tem desconto, porque... para estudantes da ELC tem desconto. Mas essa parte que eu estava falando aí você consegue dar uma olhadinha na nacionalidade, né? Estudantes do mundo inteiro e tal. Mas Sydney, na verdade, a gente não mente, né, amigo? A gente fala a verdade. Sydney é uma cidade cara. O pessoal sabe que né, é uma cidade cara. O bom é que é uma cidade grande, então tem bastante trabalho, então você consegue trabalhar e pagar as suas contas. Né? Então é isso. Mas esse fato também, essa questão da ELC ter um tanto assim de área comum para os estudantes para fazer essa socialização é muito raro, porque tem escolas assim que tem uma geladeira, um micro-ondas e that's it, e o resto é tudo sala de aula, que é para maximizar o lucro, assim, Sem né? dúvida. Então, isso não é o que acontece, não é o perfil da ELC, a gente também tem essa questão toda do social, e que também é importante para o aprendizado, e aquilo volta no começo, como eu falei, como eles são educadores, eles têm essa... né? Bacana. Pensamento. Na verdade. A gente recebeu uma pergunta aqui, acho bastante importante. A Márcia, ela perguntou, essa explicação que você falou que a orientação no primeiro dia, né, quando o estudante chega, ela acontece, ela perguntou se acontece em inglês ou português. É em inglês porque você vai falar com... Mas foi uma ótima pergunta, Márcia, porque deixa eu te falar. Quem faz a orientação no primeiro dia é a Lynn, a esposa do David. Legal. Então, assim, ela, como eu falei, ela também é educadora e ela fala numa calmaria, né, que o pessoal consegue entender. De qualquer forma, ninguém precisa se desesperar, porque nós temos pessoas lá na escola que praticamente falam todas as línguas, inclusive o David fala espanhol também, que pode chegar perto, mas falamos português também, e obviamente a orientação é em todas as línguas, mas como eles estão super acostumados a lidar com o estudante do nível mais baixo para o nível mais alto, a orientação sempre vai ser num tom... O pessoal entender, né? Então, assim, às vezes se o pessoal, para quem tem até um nível de inglês um pouco mais avançado, pode achar que, ai meu Deus, que saco, mas eles sempre vão colocar o tom primeiro dia, falando inglês, como gestos, mímicas e tudo mais, né? E o bom da gente falar também para Márcia, ou para quem está assistindo, que se você chegar lá, você não entender nada que foi passado na orientação, você vai ser colocado, obviamente, numa sala de um nível um pouco mais baixo de inglês. Mas, por exemplo, tem você lá para falar em caso de emergência, tem a Márcia, que inclusive, que é a Student Services Manager, a nossa gerente de serviços de estudante. Então, a Márcia também, ela... fala português e ela como eu estava falando dessa questão do serviço para o estudante, né? Todos os, se você precisar problema com acomodação, se você quiser uma opção de acomodação, se você quiser trocar de acomodação, que a gente tem várias acomodações também, se você estiver passando por alguma coisa, trocar de sala, qualquer coisa que você estiver precisando, a Márcia é brasileira. Então ela vai ajudar também com isso. O Léo Brito, ele sempre acompanha nossas lives aqui, ele mandou aí, ELC, é para lá que eu vou. Ele provavelmente só tá esperando a fronteira abrir para ir para lá. Então a gente se vê lá. A gente falou no começo que a gente está muito próximo lá em Sydney, né? A gente dá todo o suporte para o estudante. Isso tudo que a Vanessa falou, né? De auxílio com o currículo, arrumar trabalho, se tiver problema com acomodação. A Hello presta esse auxílio também, então você vai ter dois lados assim para ser auxiliado, tanto da escola quanto da Hello. Mas acho que é importante o pessoal saber também, você já trabalhou em agência, já trabalha há bastante tempo no mercado em escolas sempre foram parceiras da Hello, a ELC
tá com a Hello desde o começo. Muito. Explica para o pessoal um pouquinho a importância de escolher uma agência para realizar o intercâmbio. Sim. E também a parceria com a Hello, né? Que a gente, tudo que o estudante precisar para o intercâmbio, seja visto, passagem, acomodação, cash passport, a gente organiza tudo. Na verdade, eu, assim, vamos resumir. Eu não estaria acordando às 7h30 da manhã fazer uma live se você largar. Bom, obrigado. Não, não, tô brincando, gente. Mas essa questão é muito importante mesmo. É importante você escolher uma empresa de credibilidade, né? Que te ajude com tudo isso. A Hello tá há muitos anos no mercado, já conheço eles de muitos carnavais atrás. A questão do visto é muito importante, sabe? Então, assim, eu não sei como é que tá essa questão de vistos negados para vocês, mas a gente nunca teve um visto negado com a Hello. Então, essa questão de você ter uma empresa que te ajuda com tudo, o suporte que você precisa. Por exemplo, a gente não tem nem como aceitar estudantes se não seja através das agências. E, obviamente, através de vocês, a gente já vê que a aplicação vem e a gente sabe que, isso aqui... tranquilo, porque a gente não precisa se preocupar com essa questão do estudante, de repente, não ter o suporte que ele precisa, né? Sim. O fato de ter o escritório aí, o fato de ter o escritório aqui, da gente estar tão perto, a gente sempre trabalhou muito próximo, sim, né? Eu acho que essa coisa da fazer a pesquisa, você ver os anos de mercado, a experiência que o pessoal tem, é muito importante também, e querendo ou não, o intercâmbio, na verdade, é um sonho, né? Que você está colocando na mão de pessoas capacitadas para te ajudarem. Então, tanto a Hello quanto a ELC, como escola, para ajudar você a realizar o seu sonho, é muito importante que você tenha essa noção. A Hello sempre deu suporte, não só nessa questão do venda, mas também no pós-venda, né? Que é aquela coisa quando o estudante chega ali na Austrália e você precisa dessa ajuda, ajuda no currículo. O pessoal também sempre faz as viagens da neve, as atividades também. Então, sempre tem uma coisa que é legal, que você acaba conhecendo os outros estudantes também, porque a gente fala, né, na escola de você conhecer estudantes do mundo inteiro, mas também é gostoso você ter aquele contato, fazer essas viagens, fazer o que o pessoal também faz apresentação, né, de você faz de hospitality, de como conseguir trabalho, essas coisas assim, em português daí, né, e conhecer os outros brasileiros também, né, para fazer as festinhas, as feijoadas da Hello, exatamente. Tanta coisa. O nosso pós-venda, na verdade, não seria nem um pós-venda, porque continua tudo na Austrália, né, o suporte que a gente dá. A nossa agência lá é formada por brasileiros, vocês vão conhecer o Rafael, a Camila, quando vocês chegarem lá. Como a Vanessa falou, a gente dá o suporte na preparação do currículo também, você precisa arrumar um trabalho, palestra, assim, falando de hospitality, falando de várias áreas que a pessoa queira trabalhar. Isso. Como funciona, né? E a importância... Como fazer os certificados também, né, Vitor? Essa questão que, para você trabalhar aqui na Austrália, você precisa, por exemplo, para trabalhar em construção, para trabalhar você precisa, então você chega lá e eles já te explicam direitinho o que você precisa fazer. E uma coisa importante que ela falou em relação ao visto, a gente também é bastante criterioso, por isso que as escolas que a gente trabalha, o caso da ELC, fica mais tranquilo quando a gente recebem clientes nossos. A nossa taxa de aprovação para visto de estudante para a Austrália é de 98,5%. É bem alta, né? A nossa taxa de aprovação é bem alta porque a gente é criterioso. Nesse momento agora, a embaixada, eles não estão analisando o visto, né, por conta da situação, mas a gente acredita que assim que a fronteira reabrir, eles vão voltar. A gente recebeu uma pergunta aqui da acho que é Jana, vou chamar de Jana, que são os primeiros nomes. O primeiro nome aqui. Ela falou, gostaria de saber mais sobre o curso com convênio na pós. Seria um curso de quanto tempo mais ou menos? Acredito que ela esteja falando do Pathway, né? Isso, é do inglês acadêmico, na verdade, isso. né? E é uma boa pergunta essa. Na verdade, o programa, o ideal quando você vai fazer um programa com propósitos acadêmicos é você fazer um teste já aí no Brasil, para a gente ver qual que é o seu nível. E assim que a gente consegue analisar o nível que o estudante está agora, a gente consegue traçar o plano de estudo completo para ver quantas semanas o estudante precisa estudar para atingir aquela, por exemplo, eu quero essa universidade. A gente vai ver qual que é o entry requirement, né, a entrada que eles precisam naquela universidade. E aí a gente vai ver o seu resultado e vai traçar para você o plano certinho de quantas semanas você precisa estudar. Às vezes, se você já tem um inglês bom, você precisa, de repente, só de 10 ou 12 20 semanas de inglês acadêmico. Às vezes, o seu inglês não é tão bom, porque também o inglês acadêmico, a gente não tem ele do nível mais básico. Então, o inglês acadêmico é aquela questão que você já precisa ter um nível um pouco mais intermediário. Então, se o seu nível não está ali ainda, a gente vai recomendar, olha, você precisa estudar esse tanto de semanas de inglês geral,
Daí você entra no Sim. inglês acadêmico e vai estudar nesse tanto, e depois que você termina o inglês acadêmico, a gente já tem entrada direta nas universidades, ou Legal. TAFE, em algumas, né? Uhum. E as outras que a gente não tem, o nosso inglês acadêmico também é muito bacana, porque ele também combina um pouquinho de IELTS, então, Legal. assim, a gente tem um pouquinho de... O pessoal tem uma Uhum. ideia de como que é, Sim. assim, sabe? Então, se no final das contas você acaba optando por uma universidade que a gente não tem convênio, você também acaba se preparando para fazer um Sim. pouco da prova do IELTS, se Sim. você precisar. É, o Entendeu? que para o pessoal entender, aqueles que não estão familiarizados com o termo pathway. Se você quer fazer, por exemplo, não tem problema. Se você quer fazer uma faculdade na Austrália, por exemplo, e essa faculdade, ela é conveniada, ela tem uma parceria com a ELC Isso. junto com a Hello, a gente vai fazer um plano de estudos para você. Isso. Por exemplo, você já tem o inglês avançado, de acordo com o teste, o resultado do teste que você fez, se você precisar de mais 6 meses de curso de inglês para depois entrar na universidade, você não vai precisar fazer um teste para entrar na universidade, caso ela seja parceira da ELC. Você estuda o inglês, atinge as notas ali durante o curso, acabou o curso, a escola viu que você se dedicou e atingiu os objetivos, você já está habilitado para entrar na universidade. Você não precisa fazer um outro teste para entrar na universidade. Que é o que acontece se, por exemplo, eu quiser fazer, eu já falo inglês, quiser entrar numa faculdade australiana, eu preciso fazer um teste do IELTS ou de um Cambridge para apresentar para eles que eu sei falar a língua. E aí isso dispensa o teste também, né? Se for uma escola conveniada. Isso. Né? Exatamente. Então, essa questão que às vezes tem gente que fica nervosa para fazer teste, né? Sim. Eu sou um pouco assim. Sabe quando você até sabe das coisas, mas fazer teste me deixa num estado assim? Então, essa questão é muito bacana, porque você estuda o inglês e você vai progredindo e chega no final com o certificado da ELC. Você não precisa apresentar a prova de inglês, você só mostra o seu certificado e já entra na universidade. E é bom também frisar que, assim, se é o plano da pessoa fazer uma universidade, tem que estudar o English for Academic Purpose, né? Porque senão, se você for estudar um General English e aí se concluir o curso e chegar na universidade com o diploma, não vai rolar. Tem que ser já planejado, tudo certinho, né? Não, tem que ter o planejamento. Mas o legal também, Vitor, foi legal que você comentou isso também, né? Os valores do curso, na verdade, não alteram. Então, se você estuda inglês geral, por exemplo, e vamos supor, a gente traça um plano e você está no inglês geral, e aí, de repente, você é tão dedicado que você consegue passar para o inglês acadêmico um pouco antes do que você estava prevendo, ou até passar na mesma data que você estava prevendo, não tem diferença de valores, né? Então, se você chega lá para estudar 6 meses de inglês, e daí lá no meio do caminho você decide, nossa, eu acho que seria legal fazer uma universidade aqui, quero ver quais são as opções de eu fazer um curso acadêmico. Aí, nesse caso, a gente lá na escola consegue te auxiliar também. Né? Você pode, você buca um horário com a nossa diretora acadêmica ou com alguém ali na escola que pode te dar um guia que você, então tá, se você quer fazer isso, você pode passar agora para o inglês acadêmico, daí você vai estudar esse tanto no inglês acadêmico, talvez precise estudar um pouquinho mais, talvez seja certo, e aí já tem entrada direta na universidade. Sim. Bom, então isso é legal também. A ELC é uma super parceira da Hello, vocês viram aí, o campus é incrível, uma escola, eles possuem campus em Sydney apenas, né? Então você está focado, quer estudar em Sydney, é uma excelente opção. Chegando lá vocês vão conhecer a Márcia, que cuida mais do mercado para brasileiros, a Vanessa que está lá, que com certeza se o estudante precisar de ajuda, ela está ali falando português, ela vai ajudar, porque ela é super disposta. A gente recebeu aqui uma mensagem da Paula, falando a ELC é a melhor escola. Paula C. Pérez. A crítica do Estado. Bom, oi, amiga. Bom, Van, obrigado mais uma vez pela participação, por acordar cedo para falar com a gente. Obrigada a vocês, gente. Não, imagina, é um prazer. Legal. Espero ter ajudado. A gente volta na quarta-feira, a gente tem a live da quarta-feira é focada em uma escola que só tem campus em Brisbane, que é a International House, é um super parceiro da Hello também, desde o início trabalha com a gente, assim como a ELC. O representante da escola vai participar, ele é brasileiro também, o nome dele é Vitor, vai participar com a gente, falando um pouco da escola. Só os guerreiros acordando cedo, Só os guerreiros acordando cedo, exatamente. Então, Van, mais uma vez, obrigado. Para quem quiser conhecer mais sobre a ELC, os preços, pode ser que role uma promoção em breve aí. Isso, A gente está estudando, né? Quem quiser, então, conhecer mais da ELC, saber os preços, conhecer mais sobre a escola, pode mandar um direct aqui ou mensagem no inbox. Manda também essa live para os seus amigos, ela fica salva aqui no Instagram, na aba, né, do Instagram TV e no Facebook aqui na timeline mesmo. Van, mais uma vez, obrigado. O Rafa está agradecendo obrigada aqui também. Gente. Nossa, obrigada eu. Um prazer sempre ver vocês. Legal. Van, bom dia por aí, uma boa terça-feira. A gente se fala em breve. Boa noite para vocês. Valeu. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau. A gente se volta na quarta-feira às 18h30 com a International House. Então, até a quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau.